Hoje o Senhor tem uma palavra para você. Eu não sei se você está parado, eu não sei se você está em dúvida, eu não sei se você está capengando, está um pé lá, um pé cá, mas hoje Deus vai falar com você. Hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas pouco são os ceifeiros. Aí ele diz assim: orai, rogai, clamai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu quero que você estende a tua mão para mim. É verdade. Fala para Deus usar a minha vida aqui para falar com você. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me deu essa palavra, e como diz, Pai, em Isaías 55:11, assim será toda palavra que sair da sua boca, ela não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo que ela foi enviada. Espírito Santo de Deus, eu sei quem eu sou nada, eu sou pó, mas Senhor, me usa pela tua misericórdia. Primeiro fala comigo, porque essa palavra veio primeiro para mim, agora ela vai chegar aos corações dessa igreja, e eu tenho certeza que ela causará o efeito para que ela está sendo lançada. Corações hoje vão ser quebrantados neste lugar, aleluia, mentes vão ser abertas neste lugar, você vai começar a ver o que você não via. Muitas pessoas vieram atrás de respostas, e a resposta está aqui, na palavra de Deus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, na última vez que eu preguei, numa quarta-feira, que foi uma palavra que Deus me deu, que eu queria muito pregar sobre isso, que era sobre Lázaro. Quem lembra quando eu preguei sobre Lázaro? O Felipe que fica falando o tempo todo, eu preciso eu preciso ressuscitar o Lázaro em mim, né? Foi uma palavra tremenda que Deus me deu. E ali, Marcelo, dentro daquela palavra, Deus falou comigo e com a Kelly, e eu passei isso para a igreja. O que Deus falou comigo e com a Kelly? Que nós já entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Nós não temos mais dúvida, nós não temos mais incertezas. A nossa vida é essa aí, acabou. É o reino, é servir pessoas, é doar a nossa vida, é verdade, é doar a nossa vida, muitas vezes a nossa saúde. Lembra que o ano passado eu fui parar no psiquiatra? Quantos pastores se suicidaram por causa da obra? E ali eu disse que nós já entendemos a nossa função na terra. Não é glamour, não é sucesso, não é reconhecimento, isso é besteira. Não é nada disso, Rony. Não é nada disso, querido. Se você está aqui hoje, Deus tem um propósito e uma palavra para você. Tem muita gente que não se acha na vida porque não entende isso. Se você abrir teu coração hoje, você vai entender, e você vai se achar na tua vida, porque Deus me deu uma revelação, pastor Bog, através desse texto, algo que eu nunca ouvi na minha vida, para a glória dele. E ali nós fizemos o último encontro dos casados para sempre, e falou sobre isso, e Deus confirmou a palavra na última lição do Casados para Sempre, Larissa. Então quero que você entenda aqui o seguinte: o ministério de Jesus na terra durou 3 anos. A partir do momento que ele iniciou,
Ele morreu com 33 anos, ele iniciou com 30 anos o ministério dele na terra. Aí ele ressuscitou ao terceiro dia, e então houve um tempo de preparação como homem. Presta atenção, Jesus era 100% homem, Marcelo, e 100% Deus. Então, como Deus, não houve preparação, porque ele já é perfeito. Mas como homem na terra, houve uma preparação. O que aconteceu? Ele foi concebido lá no ventre de Maria. Não poderia ser através de outro homem, porque senão haveria o pecado. Foi através do Espírito Santo mesmo, em uma virgem, porque não podia ter pecado ali. Não poderia ser eu o pai de Jesus, porque eu sou pecador. Não poderia ser o pastor Borg. Não, foi o Espírito Santo de Deus que concebeu Jesus no ventre de Maria. Aí o que aconteceu? Ele nasceu. Aí o que aconteceu? Ele cresceu. Aí o que aconteceu? Ele se tornou homem. Olha as fases. Foi concebido, nasceu, cresceu, se tornou homem. E aí ele foi batizado por João Batista. Presta atenção aqui em mim que eu quero falar para você, ó. A partir daquele momento, Jesus não teve descanso. A partir daquele momento, Jesus não tirou férias. A partir daquele momento, o ministério de Jesus na terra, pastor Gessé, foi intenso, Zé. Por que fala aqui, ó? E percorria por todas as cidades, todas as aldeias. O que ele fazia? Curando, libertando, dando vista aos cegos. Está entendendo? Esse era o ministério de Jesus na terra. Como homem ele sentiu frio, ele sentiu medo. Teve um momento que ele falou: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, porque ele sabia pelo que ele ia passar como homem, as dores, o massacre, a crucificação. Mas ele falou: contudo que seja feito a tua vontade. Hoje é um momento de ceia, querido. E eu não quero dizer que o momento de ceia é o único dia que você tem que pensar. Não, você tem que pensar todos os dias. Você tem que se avaliar todos os dias. Você tem que, sabe, olhar para você. Eu ouvi uma frase do pastor Luiz Hermínio que eu acho tremendo. O avivamento começa quando você começa a parar de procurar defeito nos outros e começa a procurar em você. Aí começa um avivamento na tua vida. Quando você para de apontar, quando você para de querer matar os outros, começa o avivamento em você. Quando você olha para você e vê realmente quem você é. E aqui diz claramente, querido, no versículo 35, que ele corria todas as cidades e aldeias. Eu quero falar uma coisa para você que você já sabe, Zé. Naquele momento, naquela época, Marcelo, não havia carro, não havia WhatsApp, não havia avião, não havia hotel 5 estrelas para pregador, para cantor gospel, não havia nada disso. Mas o que ele fazia? Ensinando, pregando o evangelho do reino, curando o seu povo. Você sabe como é que era naquela época? Uma poeira. Eles andavam naquele deserto, naquele sol, para ir de uma cidade para outra, pastora Marta, era dias andando a pé. Por isso que o ministério de Jesus na terra, ele foi intenso. Versículo 36, diz o seguinte: e vendo a multidão, ele teve grande compaixão. Pergunta para o seu irmão aí: você está tendo compaixão? Vamos falar de novo? Pergunta para o seu irmão aí, é sério, você está tendo compaixão? Você sabe o que é compaixão, querido? Se colocar no lugar do outro. Você sabe o que é compaixão? Quando Jesus,
ele olhou o povo. O que ele falou? O povo desgarrado, um povo perdido, sem direção. Aí ele deu um exemplo: como ovelhas sem pastor. E ali entrou o que no coração de Jesus? Compaixão. Ele falou: meu Deus, olha esse povo aí, desgarrado, perdido, sem direção, sem saber para onde ir, não tem ninguém que oriente, não tem ninguém que cuide, não tem ninguém que faça nada por eles. E aí Jesus teve compaixão, ele se compadeceu. Jesus, como uma mãe. Quem é mãe aqui? Fala a verdade. As mães tomam as dores dos filhos. Fala a verdade. Vocês vão para cima, vocês quebram tudo. E Jesus, como uma mãe, ele tomou aquelas dores como se fosse de um filho. Ele sente a mesma aflição, missionária Angélica, daquele povo. Ele sente, sabe, o temor, a angústia. O povo estava cansado, aflito, abatido. E ele diz: olha aí o povo, ó, sem pastor, sem ninguém que oriente, sem ninguém que tenha compaixão por eles, sem ninguém que vai atrás deles. Vão se perder, vão morrer. Queria saber de você nessa noite, querido. Tem compaixão no seu coração? Você está se doendo pelo irmão seu, por alguém que está passando uma dificuldade muito difícil? Sabe, você dá uma oferta para alguém que está precisando, não é oração, é dinheiro mesmo. Você vai lá e dá dinheiro, faz uma compra aí, irmão, leva uma cesta básica. Não é oração. Está morrendo de fome, tem que dar dinheiro. Oração não vai servir para nada. Quem somos nós aqui essa noite? Será que nós somos o exemplo de Jesus, que teve compaixão? Você está se compadecendo por alguém? Versículo 37 e 38, eu estou explicando só o texto. Jesus preparou, aqui ó, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus, ele estava preparando os discípulos para que eles fizessem o trabalho quando Jesus fosse embora. Eu tenho certeza que pessoas aqui, os pais, qual é uma das maiores preocupações dos pais? Que eles venham faltar. Ou eu estou enganado? Quando você olha para o teu filho pequeno, quando você olha para o teu filho adolescente, que ainda acha que sabe as coisas, mas ainda não sabe nada, qual é o teu maior medo? De faltar, não é verdade? De morrer. Como será que eles vão ficar? Como é que a Maria vai ficar se eu morrer? Como é que o Murilo vai ficar se a gente morrer? E é assim que Jesus estava preparando os discípulos, Saulo, porque ele sabia que uma hora ele ia. Sabe, querido, quem que é empresário aqui? Tem pessoas muito ricas, que têm empresas, negócios, e eles preparam seus filhos, para que uma hora eles venham assumir aquilo. E Jesus, ele estava querendo fazer isso com os discípulos, preparar os discípulos, para que eles viessem a assumir o lugar de Jesus, assumir o lugar de Jesus mesmo. Porque se você ainda não sabe, que você é um pequeno Cristo aqui, você precisa saber. Se você ainda não entendeu, que você é um sucessor de Cristo na terra, você ainda não entendeu o que você está fazendo aqui. Esses empresários querem preparar sucessores, para dar continuidade ao seu legado, às suas empresas, ao seu trabalho. Pastores que preparam seus filhos, para cuidar das igrejas. É verdade,
Prepara os filhos. Ó, filho, um dia eu vou faltar. Nós precisamos dar continuidade na igreja. A obra precisa continuar, Marcelo. Então eles preparam os seus filhos para que um dia eles venham assumir a igreja. E assim Jesus quer fazer com você essa noite. Jesus tem uma palavra para você, querido. E o que significa seara? Aqui diz: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A seara, querido, são os agricultores. Você já viu aquelas terras grandes assim? Você já foi para o interior? Ou você já passou em estrada? Você vê aquela terra grande, os agricultores preparando a terra, semeando, plantando, hein, Marcelo? Colhendo, passando por tempestade, chuva, sol. O que Jesus estava dizendo era isso aqui, ó: o campo é grande, a seara é grande, mas traduzindo para você, as vidas são muitas, mas os ceifeiros são poucos. Quem são os ceifeiros? Os trabalhadores. Os trabalhadores do reino de Deus. Quem é trabalhador do reino de Deus aqui? Eu sou um trabalhador do reino de Deus. Eu entendi o que Cristo tinha na minha vida. Eu me separei desse mundo mesmo. Eu vivo para isso aqui. Isso aqui é a minha vida. Essa aqui é a minha vida. Então os ceifeiros são os trabalhadores. E eu quero dizer uma coisa bem séria aqui para você, ó. Eu vi uma foto do presbítero José, do Zé. A gente tem um grupo de doido lá, que é um grupo fechado, que é só nosso. Ah, se você... é bom que você nem veja. E aí eu vi uma foto, Marcelo, passou assim, e eu não reconheci, passei. Aí eu vi o pessoal falando Zé, o Zé, eu falei, caramba. Voltei a foto, olhei bem, falei, esse aqui é o Zé? O Zé, quando chegou na igreja, ele estava com a bata de batismo, ele parecia um assassino. Eu estou falando sério, parecia o tribunal do crime. É sério, candango, maluco, ó, justiceiro. Eu olhei aquela foto e eu falei, não é possível que é o Zé. Feio, ele estava morto e não sabia ainda. Estava assim, ó. Ele nem sabia onde ele estava, o que ele ia fazer. Ele só falaram, eu vou te jogar na água aí, segura aí. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não é possível. Eu vou trazer essa foto para vocês verem. Eu vou mandar para vocês. Não é o Zé. E o que me lembrou isso aí, querido? Presta atenção. Teve alguém que trabalhou pela vida dele. Teve alguém que trabalhou pela vida dele. Teve um ceifeiro. Teve alguém que semeou ali a terra. Teve alguém que plantou a semente. Teve alguém que regou. Sabe por que é muito fácil falarmos mal de pastores, mas não vemos as almas, o trabalho, as chuvas que eles tomam, o sol na cabeça. Entendeu? Alguém trabalhou pela vida dele. Esse alguém, eu vou querer que vocês aplaudam o nome do Senhor quando eu mandar. Quando eu mandar, foi o pastor Marcos Nani. Aplaude o Senhor aí. Aplaude o Senhor pela vida do pastor Marcos Nani. Trabalhou na vida dele, por isso que ele está hoje aqui. Alguém trabalhou por ele. Alguém trouxe ele. Falou, eu vou cuidar desse cara aí. É mais fundo do que você imagina. Alguém trabalhou pela minha vida. Alguém trabalhou pela sua vida. Teve um trabalhador, um ceifeiro. Você era a terra, mas alguém se dispôs, perdeu, renunciou tempo, renunciou hora, renunciou família, para cuidar de você, para cuidar de mim.
Então, queridos, sabe, o problema não são os pastores, nem as igrejas. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Alguém trabalhou pela tua vida, alguém pegou você estava no fundo do poço, estava atolado no pecado. Sabe, eu falo isso aqui para a glória de Deus, mas porque hoje eu tenho hoje o Saulo para mim é meu filho, o Saulo e a Carol são meus filhos. Quando o Saulo sofreu o último acidente, eu ia buscar ele de carro todo dia na casa dele, não andava, mas eu ia. Vou trabalhar na vida dele. Vou trabalhar na vida dele. Vinha de um negocinho assim, ó. Quando você for falar de alguém, procura saber o que está por trás lá. Vai saber lá o que ele fez. Vai lá atrás saber um pouquinho. É? Vamos lá, queridos. É muito fácil. Então eu quero dar. É rápido aqui. O nome dessa mensagem chama 3 estações. Eu fico imitando o pastor Bog, ele dá mensagem, nome para toda. A última foi transplante de medula. Uma foi cabeça de pinico. Aquela foi demais, cara. Transplante de cabeça. Por isso que eu gosto. Quem é que gosta do pastor Bog aqui? Levanta a mão. Todo mundo. Glória a Deus. Domingo que vem ele vai estar pregando aqui sobre o Natal, viu? É para você saber o que é o Natal, qual é o significado verdadeiro do Natal. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos aqui, querido, me acompanha aqui. Na verdade, querido, nos anos 80, para quem é dos anos 80, nós tínhamos um tempo as estações muito bem definidas. Eu lembro até final da década de 70, que São Paulo era chamada terra da garoa. Garoava muito aqui. Mas as estações eram muito definidas. Primavera, verão, outono, inverno, né? As estações eram muito bem definidas. Quem é que gosta aí qual estação que você gosta mais? Eu gosto do frio. A Ana Paula gosta do calor, Eduardo. Quem mais? Quem gosta do frio? Quem gosta do calor? Meu Deus do céu, cara, vocês estão doidos. Vocês são malucos, meu. Qual é a estação que você gosta mais? Qual a que você quer? Eu quero inverno o ano todo, céu cinza. O seguinte, faz como eu. Quando eu quero que faz frio, eu oro e faz frio. Tenha fé, como Elias. Orou e não choveu, 3 anos e 6 meses. Pois orou, choveu de novo. É uma briga com a pastora Marta. Ela quer calor. E eu oro, frio. Olha, o tempo já começou a mudar. Então, querido, Isaías 37:30 vai falar sobre as 3 estações. Presta atenção aqui em mim. Diz assim, ó: isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Primeira estação. Segunda estação. E no segundo ano, o que daí proceder. Terceira estação. Mas no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. 3 estações. Quero explicar para vocês as 3 estações. Primeira, diz assim: isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. O que está querendo dizer aqui isso? Quando nós chegamos na igreja, no início da nossa vida cristã, a gente come aquilo que nos dão. Se nascer mamão é mamão, se nascer abacate é abacate, se nascer abacaxi é espontaneamente o que nascer. Eu vou me alimentar daquilo que me derem. É uma estação em que nós estamos focados em nós mesmos. O nosso objetivo é nos alimentarmos espiritualmente. Você chegou quebrado, você chegou destruído. Aí vem o pastor e fala assim, ó: come isso aqui, bebe isso aqui.
O pastor Rony, uma vez, fomos no monte, ele falou, pega aquele cipó, eu peguei, enrola o cipó, enrolei, leva o cipó para tua casa, levei, eu não sei para que até hoje, mas eu levei o cipó para casa. Está entendendo? O que ele falava, eu fazia. Então no início da nossa vida cristã, na primeira fase, Jessé, na primeira estação, nós vamos comer aquilo que nos dão, não é verdade? Como um bebê recém-nascido, que a mãe tem que alimentar, né? Deus espera que outras pessoas os alimente com a palavra. Nós não temos maturidade como chegamos na igreja. Tenta fazer o inverso, pega uma criança, pega a Maria e pede para ela cuidar do Saulo. Ela é criança, é o Saulo que tem que cuidar da Maria. As crianças ainda não sabem direito o que escolher, são maluquinhas, como toda criança. Nós temos que orientá-las, e assim na nossa vida cristã, no início dela, é dessa forma. Quando você chega no primeiro amor, querido, é a fase de maior entrega, de maior dedicação, de maior fé. Você chega na igreja, tinindo, tudo te agrada, o louvor é maravilhoso, o pastor é perfeito, os irmãos então se abraçam todo mundo, não é assim? Abraça, beija, conversa, né? Na primeira fase, na primeira estação que nós estamos, tudo é muito ótimo. É o primeiro amor, é o que o Marquinhos está vivendo. Você viu que ele parou ali o som eu falei, não é hora ainda, ele já estava dando pause. Eu falei, Jeová, cara, se não segurar ele, primeiro amor, tá maluco, né? Tudo é lindo. Domingo passado, passamos o final de semana inteira cansados, sexta, sábado, domingo, estava para acabar o culto domingo, ele veio do meu lado, pastor, você vai vir na igreja amanhã cedo? Eu falei, Marquinhos, vai sentar, vai, por favor, vai sentar, me deixa em paz, por favor, me dá uns 2 dias, me dá uns 2 dias, na quarta a gente conversa. Então quando a gente chega na vida cristã, na igreja, a gente é assim, aleluia, glória a Deus, né? Muito louco, eu quero Jesus. Assim chegamos na igreja. Segunda estação, comemos o que daí proceder. O que quer dizer aqui? Começamos a ser mais seletivos, cuidadosos, na busca do Senhor. Escuta aqui uma coisa, eu quero colocar uma diferença aqui, que às vezes tem pessoas que estão em conflito. Eu fiquei 4 anos na igreja do pastor Rony, e eu era muito amigo dele, eu andava com ele 24 horas, o cara me ajudou muito. Só que chegou um momento que Deus falava para mim, aqui já não é mais o seu lugar. Mas a gente até não entende, eu achei que o problema estava nele, eu achei que o problema estava na igreja. Não, Deus queria me levar para um outro patamar. Não que a igreja fosse ruim, não que o pastor fosse ruim, mas Deus queria que eu crescesse. E aí Deus me leva para um outro lugar. Então nós temos que entender essa diferença entre eu estou na igreja, está tudo mal, o problema é o pastor, a igreja não. Entre, peraí, está acontecendo isso, Deus está querendo te levar para uma outra estação. Deus está querendo te levar para um outro patamar. Começamos a ser mais seletivos, começamos a ser mais cuidadosos. Deus começa a dar discernimento espiritual. Você começa a ver coisas que você não via. Deus começa a dirigir a tua vida de uma forma, mesmo que ainda
nós estamos um pouco centralizados em nós mesmos. Mas ó, a segunda estação, mas eu já começo a ajudar pessoas. Segunda estação, ainda estou centralizado em mim, mas já tenho alimento para dar para outros. Diferente da primeira estação, onde eu só me alimentava. Na segunda estação, eu já estou ligado em mim, mas já posso alimentar algumas pessoas. Posso ajudar na igreja, posso ficar na porta, posso ficar na intercessão. Começa aí o ministério. Eu quero entrar no círculo de oração. Eu quero cuidar das crianças. Já começa por aí. Essa é a segunda estação. Ficamos procurando mesmo doutrinas, roupas. Onde que eu não gosto de terno e gravata? Eu não vou ficar em igreja que usa terno e gravata. Então, e essas coisas começam a ser seletivas na sua vida. Estamos nos descobrindo qual que é o nosso ministério. Você começa a se posicionar na tua vida cristã. Terceira estação, eu dei um nome aqui, chama conflito. Agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Vocês estão aí? Está todo mundo ouvindo? Então ouve isso aqui. Terceira estação, diz assim: devemos semear e colher. Plantar, colher. Plantar vinhas e comer do seu fruto. Terceira estação, a nossa alimentação já não depende mais dos outros. Não que você não precise, nós não precisamos um do outro, mas você já está numa estação em que você foi fundamentado e você é um obreiro preparado para fazer a obra. Você não fica pedindo oração, você não fica, sugando os outros. Quando você está na terceira estação, olha o que diz aqui: devemos semear e colher, plantar vinhas e comer do seu fruto. Presta atenção aqui em mim. Terceira estação, você vai semear e colher. Você vai plantar vinhas e vai se alimentar. Vou traduzir para você. Quem chega na terceira estação só vai se alimentar da sua plantação, da sua colheita, da sua semeadura na vida dos outros. Entendeu? Você só vai se alimentar na terceira estação daquilo que você está plantando na vida dos outros. O que está dizendo aqui? Devemos semear e colher, plantar vinhas e comer do seu fruto. A sua alimentação já não depende mais dos outros. Você sabe o que eu falo? Obreiro bom é obreiro que não dá trabalho. Porque se você já chegou no patamar de obreiro, você não pode ser um paralelepípedo. Você não pode ser uma planta que não sai do lugar, enraizada. Você não pode ser movido à base de toque. Toda hora alguém tem que estar dando toque. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Está errado isso. Olha, não, você já amadureceu. E onde começa o grande conflito? Agora, temos que semear e colher para nos alimentarmos. Observação: se não entendemos o terceiro requisito, a terceira estação, começamos o nosso declínio. Presta atenção. Se você não entende a terceira estação, se você não assume a terceira estação, eu vou traduzir daqui a pouco. Vocês começam a entrar em declínio, começa a cair, a queda é grande, é fácil de identificar pessoas assim. Começam com reclamações: esse pastor aí não vale nada, essa igreja não presta, o cristianismo, meu Deus do céu.
começa a arrumar todo tipo de desculpa para fazer a obra, para fazer aquilo que ele foi preparado, para fazer aquilo que ele chegou na terceira estação. É dessa forma que começa o conflito. Arruma todo tipo de desculpa para não ir na igreja. Eu tenho uma frase aqui para você, querido: quando eu quero, eu dou um jeito; quando eu não quero, arrumo desculpa. Quando eu quero, eu dou um jeito; quando eu não quero, eu arrumo desculpa. Até minto para o pastor: pastor, eu não vou poder ir porque eu estou aqui, papapá. Na verdade ele não está nada. Ele até mente, começa a mentir, né? Aí começam a criar filosofias paralelas da palavra, começam a criar um outro evangelho. Não, porque é assim, irmão, assim, aqui, assim. Não, querido, se a Bíblia fala que é assim, acabou. Começam a virar até ateu. É verdade, quando a pessoa não entende que ela chegou na terceira estação, querem microfone, querem título, querem reconhecimento, começam a entrar em depressão. Você vê um monte de crente em depressão, porque não entenderam que já passaram pela primeira estação, pela segunda e chegaram na terceira. A terceira é, arregaça as mangas e vai trabalhar, meu. Estados Unidos tem uma cultura: chegou nos 18 anos, a família já põe para fora. Você vai ter que alugar sua casa, vai ter que arrumar um trabalho, se vira. Mas no Brasil não, a nossa cultura é outra. A igreja também é do mesmo jeito. Fica numa crise existencial: não sei se eu sirvo, se eu não sirvo, se eu faço, é para mim fazer, não é para mim fazer. Começa a duvidar de tudo. Se você se recusa a semear e colher, pessoas que estão há 30 anos dentro da igreja, mas não toma a sua posição, não assume aquilo que Deus deu para ele, viram mendigos da fé, não tem motivação, não assume aquilo que é para fazer, ficam aí sentado na cadeira a vida toda. Estou terminando. 30 anos no evangelho, mas não tem coragem de assumir um ministério na igreja, não tem coragem de orar por alguém, não tem coragem de ajudar o pastor a limpar a igreja, não tem coragem. 30 anos dentro da igreja, mesma marmota, está lá, só quer, bebezão, eu quero, pastor, ora por mim, irmãos, ora por mim, irmão, eu estou morrendo, meu irmão, pelo amor de Deus. Você que já chegou na terceira estação, você que já está na igreja há muito tempo, qual é a tua dúvida, querido? Qual é a tua dúvida? Ou você fala, eu não quero assumir, pronto. Estou terminando. Se você continuar assim, querido, eu quero dizer para você, você vai ser só a sombra daquilo que Deus tem planejado para você. Você nunca vai ser aquilo que Deus planejou para você, porque você não assume. Você chegou na terceira estação e cruzou os braços. Você só vai se alimentar quando você semear, colher e alimentar outros. Por isso que a gente vê esses camarada que não cresce, que não evolui, está sempre na mesmice, porque não assume a sua posição que Deus deu para ele. Quando alguém vem falar assim para mim, eu já vou terminar. Quando alguém vem falar assim para mim, Marcelo, você viu aquele mendigo lá? Eu estou vendo. É pastor, é conhecedor da palavra. Eu falo, não é não. Tem um pessoal que tem uma ideia de maluco. Peraí, como é que aquele cara é pastor, é conhecedor da palavra e está mendigando?
e conhecereis a verdade, pronto. É simples assim. Não vem com essa história de pastor mendigo que está ali, conhecedor da palavra, está ali porque não assumiu a sua posição em Cristo, preferiu se tornar um alcoólatra e um drogado, fraquejou, ramelou na missão. É isso aí. Tá louco, meu? E vocês vão ser assim também? Ramelou. Infelizmente, eu tenho compaixão, eu tenho amor, mas não vem com essa história que é conhecedor da palavra, porque se fosse, estava aqui pregando a palavra. Não vem com essa história que para mim não cola. Eu termino aqui. Abre a tua Bíblia, volta um pouquinho aí, Jeremias. Deus está falando com você. Jeremias capítulo 1. Acharam? Jeremias capítulo 1. Ao enunciado diz assim: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Israel estava sempre voltando para o pecado, e Deus sempre levanta, continua com a Bíblia aberta, e Deus sempre levantava alguém para ser profeta. Israel vinha, daqui a pouco voltavam tudo para o lamaçal do pecado, adoração a outros deuses. E aí Deus vem e fala com Jeremias. Versículo 4 diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Está falando para você. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias disse: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Aí o Senhor diz: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Levanta a tua mão, querido, eu quero profetizar na tua vida. Jesus te levantou como profeta. Jesus te levantou, não é para ficar sentado nessa cadeira. Jesus te levantou para enfrentar castas de demônio no nome dele, para expulsar demônios, para quebrar cativeiros, para dar vista aos cegos, aleluia, para pregoar a palavra de Deus. Ele diz aqui, ó: aonde eu te mandar, você irá, e o que eu te falar, você vai dizer. Então, o que Jesus traz para você hoje, querido, Ele está falando assim, ó: eu te santifiquei desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, antes que você se formasse, eu já sabia quem você era, eu sabia quem você era. E o que Deus tem para a sua vida, querido, é que você venha se posicionar
dentro da palavra, dentro do propósito, dentro do reino de Deus. Não dá para ser frouxo. O que Deus tem para você, Saulo, Marcelo, Juliano, Pastor Borg, Ele está dizendo aqui: aonde eu te mandar, você irá. O que eu falar na tua boca, você vai dizer, porque as minhas palavras hoje, eu coloco na sua boca. Não dá mais, queridos, para ficar, aleluia, desse jeito. Sabe, eu olho para a minha vida, tem dia que eu falo com Jesus, falo: meu Deus, Jeová, o Senhor é bom mesmo, hein? Pegou um cara que nem eu, 22 anos de droga, ficava uma semana sem tomar banho, dormindo num terreno baldio lá no Elba, fazendo todo tipo de coisa errada. Como é que Jesus pega um cara que nem eu, que nem você? É porque Ele já sabia. Agora a única diferença, querido, é que eu disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe onde começam os grandes conflitos da vida dos cristãos? Que estão aí batendo cabeça, entrando em depressão, suicídio, casamento sendo destruído, porque não querem assumir a terceira estação. O grande segredo está aí. Não são curados, não são libertos, porque não assumiram aquilo que Deus colocou para eles fazerem. Aí fica aí falando mal de igreja, falando que a igreja vai fechar, falando que você, não, aquele irmão está endemoniado, não, aquele irmão não presta, não, aquele irmão... Não, querido, não. Faz 4 anos, apenas 4 anos que nós estamos com esse ministério. Eu vou falar estruturalmente. Olha a estrutura dessa igreja, olha os pastores que tem aqui, olha os obreiros que tem nessa igreja, olha os membros que essa igreja tem, membros valorosos, ministros valorosos, pessoas, sabe, que assumem mesmo. Nós não temos dificuldade aqui na igreja não, querido. Aqui todo mundo é homem e mulher crescidos. Marcou horário, marcou ensaio, o pessoal chega 1 hora antes, porque sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Se você não assumir o que Deus tem na sua vida, a sua vida vai começar a entrar em declínio. Se você não assumir o que Deus deu para você, a sua queda, o seu final, não vai ser bom. O grande conflito começa aí. Eu quero que vocês orem pela igreja, porque se isso acontecer, o nome de Deus vai ser glorificado. Eu vou falar fora do microfone. Você aplaude o Senhor mesmo. Aplaude mesmo. Nós não, aquele que lança, aquele que tira a mão do arado, diz que na Bíblia que o coração de Deus não se alegra. Aquele que deixa, Deus não se alegra.